Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos subiam a ela em juízo. Amém? Amém? Amados, você pode sentar, tomar o vosso assento. E eu louvo a Deus cada oportunidade que Ele me dá de poder falar da sua palavra. Nunca imaginei na minha vida que Ele tinha esse propósito para mim. Mas quando veio me chamar, como você fugiu? E eu tentei de várias formas. Mas aí Ele fecha aqui, fecha ali, e você tem que ir onde Ele manda. Então, amados, eu quero que você feche seus olhos. E eu louvo a Deus pela vida do Rogério que está aqui comigo. Porque se não fosse ele, nossa casa já teria caído. Porque um homem, quando ele se posiciona como sacerdote, a família muda. Deus tem transformado nossa vida dia a dia. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelas noites de oração que você tem feito comigo, pelo seu joelho de madrugada, pela nossa casa, pelo nosso ministério. Porque nós não sabemos até onde Deus vai nos levar, mas Ele nos levará até onde for a nossa fé. Amém? Eu quero que você faça uma maior, gente. Ela maior. Isso. Espírito, deixa a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche com quê? Do teu Espírito, para que a gente possa seguir nessa terra, assim como fazia no Antigo Testamento, que Deus dava uma gotinha do seu Espírito para os profetas. E eu peço, Deus, dê uma gotinha do seu Espírito para nós. Depois, com Pentecostes, nós vimos que nós podemos estar cheios, tão cheio que podemos ter para nós e para os outros. Então eu peço que você louve e cante comigo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Descansa no Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode descansar no Senhor, porque Ele está cuidando dos nossos afetos. Amém? É tarde de resposta. Você acredita nisso, amadas? Aplauda o Senhor por essa palavra. É tarde de resposta.
E o texto que nós lemos de Juízes tem um contexto da desobediência do povo de Israel. Esse povo que sempre caminhava com Deus, mas ora desobedecia, ora obedecia. E o que nós vemos aqui? A nação de Israel, mais uma vez, nas mãos dos seus adversários. O problema desse episódio narrado aqui é que a maioria desse povo veio depois de Josué. Até Josué o povo caminhava com Deus, mas após a morte de Josué o povo ficou sem norte. Um pouquinho da história antes de chegar aqui em Juízes, onde nós estamos com a palavra. Esse povo que nós vemos aqui em Juízes, eles não vivenciaram as maravilhas de Deus lá atrás. Eles só ouviram falar de um Deus que cuidou deles, do Pai até aqui. Mas eles próprios, a maioria não conheciam. Nós vemos então aqui em Juízes capítulo 1, que depois da morte de Josué, não teve nenhuma referência de liderança para esse povo. E eles acabaram fazendo amizade com pessoas erradas. O povo começou a fazer amizade com os cananeus, jebuseus, heteus, amorreus, se você for ler o livro de Juízes. Todos os zeus aí que a Bíblia traz e que Jesus e que Deus falava, não faça aliança com eles, o povo de Israel fez. O que acontece então? Esse povo habitava a terra de Canaã. Quando Josué e Caleb chegou, os cananeus estavam lá. E eles praticavam a cultura e uma religião politeísta. Ou seja, acreditavam em vários deuses. Por isso que lá em Deuteronômio 7, Deus vai dizer assim, instruindo ao povo de Israel, Deus vai dizer assim, não faça aliança com esse povo. Não faça. Nem tenha piedade deles, não se case com eles. E por que Deus disse isso? Para que Israel não fosse tentado e nem influenciado por aquele povo. É Deus alertando, não faça aliança com pessoas erradas. Amados, esse povo então acreditava em vários deuses, porque se eles desobedecessem, eles iam sentir a ira de Deus sobre eles. Se eles desobedecessem a palavra, eles iam sentir a mão do Senhor pesando sobre eles. E aí eu entendo que Deus fala para mim e para você, não faça alianças erradas. Cuidado com quem nós fazemos alianças, porque a mão do Senhor pode pesar sobre nós. É um alerta para nós hoje. O que nós aprendemos com isso? Alianças erradas nos afastam da presença de Deus, porque nos influencia. E a palavra vem dizer nesse contexto, nesse período, onde Deus levanta então a juíza. A Bíblia vai dizer para nós que Débora, ela era casada, ela tinha um esposo. Aparece o nome do esposo dela aqui na Bíblia? Aparece? Não. Ele não é protagonista da história. Aparece Débora, mas Deus faz questão de dizer que ela era profetisa e ela era casada. Não tinha o nome dele, mas se tudo que está na Bíblia é por providência, se Deus fala que ela era casada, é porque tinha algo importante nisso. Amadas, mais à frente nós vamos entender um pouquinho. Percebe que nem aparece o nome desse esposo, mas ele está ali do lado dela. Nem aparece o nome dele, mas ele está ali do lado dela. E o que eu entendo com isso? Se não fosse importante, Deus não deixaria claro isso para nós. Mais para frente nós vamos entender o ministério de Débora. O que esse esposo, esse casar, essa profecia tem a ver com todo esse ministério. O que é então ser um juiz? O que um juiz faz? Ele determina causas, ele faz decretos, certo? Um juiz, então, ele tinha capacidade de julgar as causas daquele período da história. E então, aqui nós vemos que Débora foi levantada por Deus. Ela ouvia o povo de Israel, ela ouvia como uma anciã. A Bíblia não diz exatamente
mas alguns teólogos afirmam que ela já era uma anciã, aproximadamente aí os seus 90 anos. E claro que nesse período o ancião tinha voz, o ancião era respeitado. Então mesmo aqui antes de Deus levantar como juíza, ela sendo anciã, ela já era respeitada por aquele povo. Olha a beleza daquele ministério onde Deus vai levar. Ela liderava o decreto, ela liderava aquele povo antes de ser levantada como juíza. Aqui, amados, eu quero entender uma coisa. O juiz foi um ministério que Deus criou. Para quê? Para atender uma causa emergencial que o povo de Israel precisava. Tinha mulher juíza naquele período? Não, só juiz. Mas Deus levantou uma mulher para resolver uma causa emergencial, precisava. Então o que eu entendo com isso aqui? Deus, Ele faz acontecer onde não tem. Depende da emergência. O que eu entendo aqui? Deus quer levantar alguém. Quando Deus quer levantar alguém, mesmo que não tenha aquele ministério, Ele cria para você. Quando Deus quer levantar você em algum lugar, não tem nada que você caiba ali. Deus levanta para você, porque Ele quer você. Ele tem uma emergência e pela emergência Ele causa um ministério, Ele cria. Não tinha governador no Egito, Ele criou para quem? Para José. Você vai ser o governador, porque eu quero que seja. Você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Não tem, mas eu crio para você. Amados, é tão lindo isso que eu vejo, porque às vezes as pessoas falam assim: eu estou ali, não tem espaço para mim, eu não me encaixo nisso, eu não me encaixo naquilo. Ora a Deus que Ele vai te dar um direcionamento, onde Ele quer que você vá. E se não tiver, Ele vai criar para você. Se for de Deus, Ele vai criar um ministério e te levanta onde Ele quiser. Amados, é tão lindo isso. E eu vejo, comigo e com você, não será diferente. Não será diferente. Porque às vezes tem lugar que Deus quer nos levar, mas você vê que você não se encaixa lá. E Deus fala assim: pode ir, que eu crio para você. Vá, que eu estou à sua frente. Amados, Juízes capítulo então vai dizer isso para nós, que depois da morte do profeta Josué, não teve nenhum sucessor. E Josué foi sucessor de Moisés. Josué aprendeu com Moisés, mas ninguém seguiu Josué. Aí, quando nós vamos estudar um pouquinho da palavra, você vê que Josué, ele era da tribo de Efraim. Débora também era da tribo de Efraim. Coincidência? Para Deus tem coincidência? Não, tem propósito. Quando a gente entende isso, que todos os juízes eram homens, todos os juízes eram levantados para administrar uma tribo de Israel. Não tinha mulher e tinha que ter sucessor. Josué da tribo de Efraim, Débora era da tribo de Efraim. Não tinha mulher, mas eu quero você. Você é escolhida, você é da tribo que eu quero. É você, Débora. Não tem coincidência, tem propósito. Amados, é muito importante a gente entender isso. Esses cargos eram apenas para homens, militares, civis, homens levantados por Deus para administrar um período da história difícil. Deus não levanta você para um momento fácil e cômodo. Aleluia. Deus levanta você num período difícil. E é preciso estar preparado, se pôr de pé, se posicionar. Deus não levanta você para ficar de braço cruzado, não. Todos que foram levantados na palavra de Deus foi levantado para um ministério em tempo